Conhecida como a Condessa Sangrenta, Elizabeth Bathory é a primeira serial killer feminina registrada historicamente no mundo. Não se sabe ao certo sua motivação, mas sua sede por sangue causou mortes na casa das centenas, entre 300 a 600 pessoas. Sendo a aristocrata mais rica e influente de toda a Hungria, Elizabeth possuía uma pluralidade de castelos, dentre deles o Castelo Verjontet. Seu nome vem do húngaro e significa castelo coberto de árvores, beleza e sangue. Considerada uma réplica bem feita, o castelo possuía detalhes escondidos revelados que mostram a sutileza e enriquecimento cultural que o castelo tinha. Passagens secretas, rituais ocultos, misticismo e detalhes são elementos perpetuantes por todo o castelo. Na entrada dele é visível uma ponte e duas torres na parte frontal do castelo. Com detalhes renascentistas como o culto ao branco e a esculturação dos tijolos, Elizabeth Bathory mostrava seu poder aos vizinhos, sendo uma das pioneiras e tendo um dos únicos feudos renascentistas. Falando sobre a vida da nobre, desde pequena Elizabeth Bathory era suscetível a assassinatos em praça pública e torturas, além do espancamento constante contra serviçais descartáveis por parte de seus pais. Essa brutalidade contínua influenciou sua personalidade pelo resto da vida. Esse processo histórico, manchado duramente por sangue pela maior parte populacional do período de até mesmo antes de sua história, mostra o impacto extremista na divisão de classes. Adornado de gesso, as paredes da entrada apresentam riqueza, mostrando a ambiguidade, uma área de educação e sua adoração à divindade. Ao 7º dia de agosto do ano de 1780, na imunda escuridão da masmorra, onde o ar é pesado e a luz da esperança muito se apagou, encontro-me desprovida de consolo. A dama, acompanhada por seu séquito de sombras, percorre o salão superior. Sua presença é fria como o aço de uma lâmina. Aqui nas profundezas, oculto esta folha, um raro refúgio para registrar o que os céus não ousariam testemunhar. Minha senhora, um demônio disfarçado de nobreza, deu-se a macabra tarefa de sacrificar duas jovens àquela coisa que a acompanha. A primeira, uma pobre alma que, por um simples deslize ao pintar-lhe as unhas, sofreu a terrível ira de sua ama. Suas unhas foram arrancadas com selvageria e, em seguida, agulhas afiadas perfuraram-lhe a carne exposta. Seus gritos ecoaram pelas pedras frias, mas ninguém ousou responder. Jude, a segunda vítima, meramente atrasou-se por breves momentos ao atender o chamado da senhora. Por tal ofensa insignificante, suas mãos cruéis lhe rasgaram a mandíbula. Foi um espetáculo de horror que terminou rapidamente com a morte de Jude, mas o silêncio que se seguiu foi mais aterrador que qualquer som. O quarteto que rodeia a senhora, cujas almas apodrecem além da salvação, não pode ser descrito como humanos, senão bestas com aparência de gente. Sua crueldade é tamanha que o vermelho do sangue há muito se entrelaçou com o branco do piso de mármore, manchando de modo que o próprio chão clama por novos carpetes para ocultar os horrores passados. Quanto a mim, escrevo essa nota temendo que serei a próxima a encontrar meu destino sob as mãos dessa senhora infernal. Elizabeth Bathory era uma pessoa sádica. Noiva aos 15 anos, mais de 3.000 pessoas compareceram ao seu casamento, todos da nobreza europeia. Ferenc Nedesdy, seu marido, era conhecido por ser um guerreiro feroz contra os turco-otomanos do período, chamado de Cavaleiro Negro. Juntos, Nedesdy e Bathory formaram o casal mais influente de toda a Hungria. Um fato interessante é que o castelo Verjonnet foi dado de presente pelo rei para o casal. Também, após o fim da Guerra dos 15 Anos, a queda bruta dos recursos do Império Húngaro fez com que o rei pegasse mais de 3.000 forintes com ambos. Essa dívida com Elizabeth fez a senhoria estar acima da lei, sendo um fator crucial para suas mortes. Na direção do canto da recreação, haviam escadas para o armazém. A família Bathory tinha bons negócios com cachaça, e a quantia modesta de dinheiro permitiu a criação do local onde servia para guardar mantimentos, dinheiro e envelhecer bebidas. Já nos corredores, com uma linda representação do sol apontado para os dois lados, podíamos observar o aspecto conectivo entre a natureza e o pão de cada dia, pelos contrastes entre folhas e a arquitetura humana em ambas as salas. É importante ressaltar que seu marido, por ser um guerrilheiro nato, mas também um homem instável, ensinava métodos de tortura que aprendia quando capturava seus inimigos. Bastões, chicotes, açoites, agulhas sob as unhas, queimaduras faciais ou em partes íntimas, congelamento.
Essas coisas que hoje exaltamos como mórbido eram, na época, considerados atos apenas um pouco mais violentos que o costume, mas ainda assim eram atos normais. No entanto, o estopim para o começo dos banhos de sangue da condessa foi a partir de Darvulha. Darvulha era uma megera, nobre e velha, alguém que apreciava as torturas, mas se enjoava facilmente sem o final de uma vida. Sua vida instável, misturada aos sentimentos de seu marido para torturar e de Darvulha para matar, fizeram-na uma pessoa sangrenta e impiedosa. Enquanto seu marido ia para combates, Elizabeth administrava suas propriedades afastada de muitas pessoas. Boatos de mortes rondavam, mas ninguém se importava. Eram apenas pessoas não escolhidas por Deus. No entanto, quando Darvulha e outros 2 companheiros passaram a praticamente morar juntos a Elizabeth, os boatos cada vez mais crescentes de torturas e mortes rondavam as cidades vizinhas. Carne sendo dada aos lobos, valas mal feitas com ossos saindo para fora e até mesmo uma dama correndo com agulhas nos dedos dos pés viva para fora do castelo ainda não foram o suficiente para fazer as autoridades irem atrás dela. Ela estava acima da lei. As torres, feitas para a defesa interna e externa do local, possuíam materiais agressivos de agentes externos e alguns internos. Subindo para o segundo andar, no entanto, podemos observar 4 elementos principais: o quarto, o salão de festas, o berçário e o banheiro. Cada um dos locais, feitos com características únicas, reforça a ideia da multiculturalidade europeia dentro da casa. Começando pelo quarto, que foi completamente repaginado após a morte de Nedesde, um closet mais feminino, banheiras e camas enormes, além da janela em vista ao além. Dando um enfoque a mais, Elizabeth ficou cada vez mais fissurada em mulheres mais jovens e belas após a morte de seu marido. Percebeu que estava envelhecendo, que a morte lhe era próxima, que a sondava pela noite esperando a dormir de consciência limpa para matá-la. Foi também com a morte dele que o rei teve maior autonomia para as investigações. Mesmo com a promessa de proteger Bathory, mais de 300 vítimas tinham sido feitas e ele não poderia deixar essa situação acontecer mais. Contratando um primo investigador da dama, George Thurzot coletou evidências rapidamente e o fim de sua barbaridade foi com a testemunha ocular do investigador observando a tortura dentro de sua casa. Rapidamente, Elizabeth foi levada a julgamento. O salão de festas, onde continha diversos instrumentos diferenciados da época, era um local onde os mais nobres e visitantes passavam a maior parte do tempo, além dos filhos de Bathory. Sobre as crianças, dormiam em um quarto rosa onde tinham conforto e banheiro exclusivo. O amor pelos seus filhos era visível, visto que brinquedos e locais secretos responsáveis pelas crianças podem ser achados até hoje no castelo. No tribunal, sua família, incluindo os filhos, imploraram para não haver execução pública para não manchar o nome da família ou até mesmo a liberdade da mulher, denominando-a como insana. Porém, acusada por mais de 300 pessoas e tendo vítimas que se encontram entre 300 e 600, além do envenenamento contra o rei, fizeram-a estar presa nos calabouços de sua propriedade até o fim de sua vida.